11 horas 38 minutos, manhã hoje de terça-feira, 11 de novembro de 2025. Estamos ao vivo aqui na sua rádio educadora para todo o Alto Vale, Médio Vale e também nosso Planalto Serrano e também, claro, agora pela nossa fanpage da Rádio Educadora. Estamos ao vivo aqui na nossa fanpage, uma transmissão ao vivo. Página esta com mais de 150 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. Como já anunciado, hoje recebendo aqui a presença, então, do vereador taioense do município de Taió, vereador aí pelo MDB, Acelino Zangelini Júnior. Acelino, mais uma vez, muito bom dia. É um prazer te receber aqui, seja bem-vindo nos estúdios da Educadora. Ô, Aristeu, bom dia. A satisfação é toda minha conversar com você nessa manhã aí de terça-feira e trazer algumas informações para os nossos ouvintes, que são os principais interessados de saber o que acontece aí com a nossa Câmara, com a nossa Prefeitura, com os projetos. Enfim, estamos aí para conversar. Que bacana, então. Acelino, iniciamos o nosso bate-papo. Eu gostaria que você fizesse um balanço. A gente sabe que estamos aí iniciando novembro, mês 11, mas foram 10 meses aí de muito trabalho na Câmara de Vereadores. E como é que você avalia aí esses 10 primeiros meses de trabalho na Câmara de Vereadores de Taió? Teteu, foram 10 meses de muito trabalho, certo? Me orgulho do que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores. Tenho convicção que essa Câmara de Vereadores está participando de um mandato diferenciado, onde de fato nós tentamos cumprir com a verdadeira função de um vereador, certo? Fiscalizar, legislar com imparcialidade, certo? Estudando os projetos de forma verdadeira e não votando apenas por votar, que sim ou que não, se eu gostei ou se eu não gostei. O vereador não tem que gostar de nada, ele tem que estudar um projeto, tem que ver a viabilidade jurídica, econômica, ver o que a população anseia e assim por diante decidir os seus votos e as suas discussões e debates, que são discussões e debates às vezes até um pouco mais calorosas, mas sempre produtivas. Certo? E eu me orgulho muito de participar disso, pois era a minha proposta como candidato na época de trazer um debate razoável, né? A gente não é dono de todo conhecimento, obviamente que não, mas nós buscamos do setor jurídico, não apenas da Câmara, mas da Prefeitura também, e advogados de fora para nos dar esse suporte e trazer um debate inteligente para dentro da Câmara, para que Taió ganhe com isso, principalmente a longo prazo. Muitos projetos são importantes a longo prazo. Tanto para sim como para não, o seu voto pode trazer consequências daqui 5, 10, 20 anos. Então a gente não pode votar isso com o nosso coração carregado de vontades políticas, por gostar ou não gostar de quem fez o projeto, de um prefeito ou de um vereador, que é o colaborador daquele projeto. Então a gente está bem contente com o que a gente está fazendo de poder trazer uma discussão sobre a verdadeira função do vereador. Bacana. Acelino, a gente fala na função do vereador, mas muitas vezes a própria população ela acaba esquecendo qual que é a verdadeira, né, função de um vereador. Diga-se de passagem, né, a grosso modo, a função do vereador não é ele pedir uma carga de pedra, né? Muitas pessoas acabam não entendendo essa temática, porque é fiscalizar. O vereador tem que estar muito ligado aí com o legislativo, com o executivo. E eu te pergunto, como é que, na sua avaliação, como é que é hoje essa ligação executivo com o legislativo? É próximo, talvez precisaria um pouco mais, ou tá bom? Como é que é a tua avaliação? Não, com alguns setores eu me dou muito bem, muito bem. Eu tenho que agradecer, certo? Com outros setores eu não tenho tanta ligação, mas não por algum tipo de atrito ou qualquer coisa assim. É só porque o dia a dia às vezes não deixa ter mais ligação, né? Ligações. Sobre o que você comentou no início da tua pergunta, da sua fala, de fato, infelizmente, outro fato é que o vereador ele é muito mal visto pela sociedade. Certo? Até no início desse mandato, essa nomenclatura vereador era algo até que me causava um troço ruim. Eu mesmo tinha essa aversão sobre esse negócio de ser vereador, certo? Mas é que, pelo amor de Deus, nos últimos 70, 100 anos, vereadores, muitas vezes, lógico que a gente não pode generalizar, não cumpriram com a sua função e utilizaram os seus cargos para fazer política. Certo? Os caras se elegiam e no dia seguinte já estava pensando na eleição de 4 anos depois, utilizando a máquina pública de forma descarada para fazer política. Isso é terrível.
Isso é terrível para o desenvolvimento dos municípios, isso é terrível, inclusive, porque isso vale também para deputados numa LESC da vida, ou mesmo na Câmara dos Deputados em Brasília, quando se utiliza dos cargos para fazer política. Eu vim com essa pegada de tentar fazer o que é certo, salvo erros que infelizmente cometi e cometerei, mas na grande maioria a gente vai tentar acertar. Essa é a função do vereador, por isso que eu sempre insisto nessa tecla. A gente precisa fazer a população entender que a função do vereador efetivamente é isso aí, é discutir, debater, legislar, buscar falhas de um projeto que o prefeito, obviamente, espero que nunca faça de propósito, mas às vezes acontece e a gente está lá para isso, para não deixar que essas situações aconteçam. Como eu disse, salvo erros nossos também, lógico, mas a gente está aí para isso. E sobre essa questão, mas daí a carga de cascalho, eu bato muito nessa tecla. Não, essa não é a função, a primeira função do vereador. É claro que não custa. Hoje de manhã ainda eu conversava com o seu Udo Gutz, vice-prefeito, que junto com o Arno Xavier está à frente da pasta Obras e Agricultura, e eu comentei com ele sobre uma solicitação ali perto do Braço de Escós, que a comunidade está me pedindo. Por que eu não posso fazer essa ligação, certo, entre executivo e a comunidade? Afinal de contas, é uma das funções do vereador também. Mas todo mundo sempre tem que lembrar que sim, a primeira função do vereador não é a utilização da máquina pública para agradecer voto, para pedir voto ou para preparar a campanha para 4 anos. E sim, estudar os projetos para que não saiam essas lambanças que a gente vem acompanhando nas últimas décadas aí. Que bacana. Acelino, você fala, né, que tens umas aproximações um pouco mais em algumas pastas, né? Mas eu percebo que tu é muito ligado a obras, a agricultura, até você que é médico veterinário, mas eu vejo que você tens uma paixão, você nunca, não é de deixar a saúde em segundo plano, mas, por exemplo, né, a educação, Lógico. Mas obras e agricultura tens uma paixão que tu carrega, e teu pai, né, já foi também foi secretário de obras, tá no DNA, no sangue esse trabalho com a terra aí. Cara, é porque sem querer a gente acaba tendo uma afinidade com um setor ou outro, né? E eu gosto muito, mas em todas as minhas falas eu falo muito sobre o que é primordial numa sociedade. E é quase óbvio, até um praxe, um bordão, saúde, educação. Num município como Taió, agricultura e obras é muito importante. Por que um município como Taió? Porque uma grande parcela da nossa economia vem da agricultura, direta e indiretamente. Então é claro que essas duas pastas a gente não pode deixar de lado. Com isso, eu não vou eximir a minha responsabilidade junto ao turismo, cultura, esporte e todo o resto. Mas sim, a gente acaba tendo uma afinidade, né? Agora há pouco, antes de vir para cá, ainda eu estava lá olhando as nossos plantios de milho, que tá um milho meio feinho esse ano, mas a gente tava por lá. E daí sim, eu luto com muita força por essas pautas da agricultura. O nosso município, eu acho sim que deveria injetar muito mais tempo e dinheiro na agricultura. A parte técnica, de levar mais conhecimento técnico ao agricultor, de buscar o jovem que saiu da agricultura e trazer novamente para a agricultura. Os cursos técnicos, né? Cursos técnicos, exatamente. O próprio acompanhamento dos funcionários da parte técnica, agrônomos, veterinários, de uma forma um pouco mais assídua dentro das propriedades. Não estou cobrando dos funcionários atuais, porque eles não dão conta de toda a demanda que tem, mas a gente deveria investir nisso. Nós temos comunidades que, há 20, 30 anos atrás, 100% das propriedades eram produtoras, ou de fumo, ou de leite, ou de mandioca, ou de qualquer outra cultura, e agora dessas, aí, por exemplo, 30 propriedades de uma comunidade, tem 5, 6 que produzem. Isso é terrível. A gente tem que buscar o jovem para a agricultura e mostrar que mesmo com o nosso relevo um pouco mais quebrado, com o nosso clima um pouco mais agressivo por vezes, a gente consegue botar aquela propriedade trabalhar sim. E, enfim, se eu começar a falar sobre agricultura e obras, a gente vai ficar aqui horas conversando, né? Porque para mim é algo que não se pode deixar de lado, não. Própria obras, cobrei várias vezes do executivo, mais investimento lá na Secretaria de Obras, porque as mesmas críticas que a gente ouvia ano passado, que acontecia isso, aquele outro, elas continuam acontecendo, que é falta de manutenção de alguns equipamentos, falta de alguns maquinários, que eu sei que não é fácil, eu sei que não se tem dinheiro sobrando, eu sei que não é tão fácil a parte burocrática de licitação, de máquinas de manutenção e tudo mais, mas a gente deveria dar uma atenção um pouquinho mais firme para isso, até porque a gente está tendo um ano razoavelmente seco, se a gente tiver temporadas de chuva, nós teremos um problema grave nas nossas estradas. Eu sei que o seu Udo e o seu Arno estão fazendo o máximo que podem, mas o executivo poderia injetar um pouquinho mais atenção lá na Secretaria de Obras. Sim, afinal de contas, está fechando um ano quase de um mandato e pouco a gente viu de grande efetivo, assim, de grande investimento, na manutenção do maquinário, certo? Bacana. Acelino, te conheço, né, há um bom tempo, eu sei que vens da família Zangelini, conheço muito bem teu pai, e a gente sabe que você foi criado no sistema antigo, que é muito respeito, né, a honestidade sempre carregando em primeiro lugar. Mas o que chama a atenção, quando você até utiliza a tribuna, nas suas falas, nas sessões,
é que você muitas vezes não é partidário, né? Não é tipo assim, aquele lado tá sempre ruim, isso que tá sempre bom. E tu elogia, que agora acabaste de elogiar até o vice-prefeito, o Arno, mas você cobra também. Tu acha que essa é a verdadeira sintonia para o vereador? É ele ter esse pensamento. Se está errado, vamos cobrar, mas se está bom, também a gente tem que entender e admitir que tem pontos positivos e negativos. Tu acha que essa é a diferença para ter sucesso como vereador? Aristeu, é uma pergunta difícil. Eu não sei se é a fórmula para ter sucesso. O meu objetivo com isso é ser justo. Como você citou no início da entrevista, meu pai foi secretário. Eu acompanhei algumas pastas de perto. E eu vi como a política covarde ela pode atrapalhar um município. Exatamente. Porque meu pai passou, ele está aposentado, ele está vivendo a vida dele tranquilo, fazendo o que ele gosta lá na propriedade rural dele. Na verdade, para ele até saiu aquele fardo das costas. Mas o município fica. Então eu poderia chegar aqui nessa entrevista e ficar meia hora, 40 minutos falando mal de um, de outro, de uma falha, do que não fez, do que não aconteceu, que é evidente que a gente tem que cobrar. Relembro o que eu acabei de falar, que a função do vereador que é fiscalizar. Mas eu não acho legal vir numa entrevista de rádio e simplesmente decepar todo mundo, sem olhar a quem. Mas porque tu não gosta desse, porque não gosta... Eu não tenho que gostar de ninguém. Porque o povo gosta desse negócio quente aí, né? Às vezes é mais legal, né, cara? Às vezes é mais legal o quebra-pau. Mas eu repito o que eu disse, a minha função não é essa, cara. A minha função não é ir decepar todo mundo e arrumar motivo pra picuinha. Só que com isso eu preciso que as pessoas entendam que eu não estou sendo negligente. Eu estou sendo razoável nas minhas colocações. Quem acompanha o meu trabalho como vereador, inclusive convido a acompanhar mais o meu trabalho como vereador, tanto na Câmara quanto nas comissões, até redes sociais e conversas e reuniões, sabem que eu gosto de cobrar com firmeza, porque essa é uma das minhas funções e o dinheiro público tem que ser tratado com responsabilidade, mas ao mesmo tempo sem covardia política, se utilizando para tentar denegrir um ou outro, e talvez os nossos municípios pequenos tenham tanta dificuldade em prosperar, né? Município pequeno tem um certo entrave, a velha história do cobertor curto, que falta dinheiro em alguma pasta ou outra, dificuldades de logística, dificuldades de mão de obra, dificuldades de tudo quanto é tipo de coisa. Imagina se vir o setor público, vereadores, secretários, prefeito, que são pagos para zelar pelo desenvolvimento do município e vir se quebrar o pau 4 anos. Não, bicho, daí às vezes isso começa a justificar porque tem tantos municípios que não vão para frente. Isso não vai acontecer em Taió. Então a gente vai trabalhar em união, mesmo que por vezes a gente tenha que ser um pouco mais firme, mas a gente vai trabalhar em união pelo desenvolvimento do município. Isso é um fato, não estou falando da boca para fora. Repito, quem não acompanha ainda, convido a acompanhar, que vai ver que nas minhas colocações, nas minhas votações, nas minhas discussões, eu planto isso de verdade. Bacana. Celino, a gente hoje iniciou com você aqui um giro de entrevistas, né? A gente vai passar aí, todos os vereadores estão sendo convidados a comparecerem, a vir falar um pouco mais dos trabalhos, e a gente gosta muito de ouvir também, porque muitas vezes, como você bem comentou, né? O pessoal muitas vezes eles cobram, mas não estão presentes. Eu sempre falo que a sessão da Câmara de Vereadores é o momento exato onde você vai encontrar todos os vereadores reunidos. E todos estão ali abertamente, atendem o pessoal, ouvem, então é o momento de o pessoal prestigiar um pouco mais. Temos alguns assuntos que eu não tenho como fugir, vou ter que conversar com você aqui, mas ontem eu acompanhei a sessão da Câmara de Vereadores e eu acompanhei que você comentou alguns detalhes, e você, né, que não é só trabalho, fala de evento também. A gente sabe que a população, o agricultor, o pessoal da cidade trabalha, mas eles querem um evento também. E você ontem comentou, até parabenizou os mamutes de aço, né? Que realizaram um grande evento aí. E você falou que eventos na cidade são necessários, Zangelini? Claro, porque eu falei anteriormente que é o seguinte, no meu ponto de vista, algumas pautas, educação, saúde, obras, agricultura, enfim, desenvolvimento, é importantíssimo. Mas isso não quer dizer que não existam outras atividades e pautas que são importantes. Esse fim de semana nós tivemos vários eventos, o Jantar da Pai, o encontro dos Jeeps lá, 15ª trilha de Taió, que foi um sucesso, teve esse encontro de moto, e o que eu quis dizer com a minha fala ontem, que é o seguinte, nós temos que estimular esses grupos. Taió já teve encontros de motos grandes, a gente já teve uma Jeep Fest, que era um evento grande, a gente teve um carnaval de rua, que era um evento grande, a gente já foi referência em muitas pastas da cultura, do lazer, a nossa própria FAMUTA, a fanfarra municipal, que vieram se acabando com o passar dos anos. Então a gente tem que estimular isso. Não por eu gostar de moto, porque falo a verdade pra vocês, eu não sei nem, se eu subir numa moto, eu não sei nem ligar uma moto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é desenvolvimento, é cultura, é lazer, é economia.
olha o que gira no município, olha que um evento grandioso, próprios jipeiros, eu sou vizinho ali do Hotel Taió, o hotel estava lotado mais uma vez, isso desenvolve a economia, a gente precisa buscar isso de volta para o nosso município e não deixar passar, e ficou na história e continuar, como é que é aquela velha história, Taió, a cidade do jatinho, eu não gosto dessas bobagens aí, mas de fato, então vamos parar de usar desculpa e vamos buscar, vamos correr atrás do que pode ser bom para o nosso município. Bacana. Acelino, rapidamente queria que tu falasse um pouquinho mais. Ontem eu vi que hoje a gente sabe que você exerce a função de médico veterinário. E ontem você comentou uma coisa sobre um código de proteção de bem-estar animal que deu entrada na Câmara. O que seria isso aí, Acelino? Taió ainda não tem um código de bem-estar e proteção animal bem formado. É o que estamos trabalhando. Onde foi apenas dada a entrada, vai ser muito discutido isso. É um assunto que não vem para gerar polêmica, é um assunto que vem para resolver um possível problema que teremos nos próximos anos em Taió, que é essa questão, primeiro, de maus tratos aos animais, que a gente só está trazendo para o município algo que já existe na legislação, tanto federal quanto estadual, a gente vai regularizar aqui. E outra coisa é problemas de saúde pública, que são animais soltos, a natalidade desenfreada dos animais, possíveis zoonoses que possivelmente podem voltar para a nossa região. A raiva é um bom exemplo, mas eu poderia ficar aqui horas falando sobre essa situação. Então a gente tem que regularizar isso. Com isso não é aumentar a burocracia, nem aumentar a regulamentação em cima do contribuinte. É simplesmente organizar um setor que em Taió ainda está meio capenga. Então ontem a gente deu entrada e vamos... Entrada não vai para votação nem nada ainda, só nas próximas semanas provavelmente irá para a votação, e nesse meio tempo eu convido a quem gosta dessa pauta de se juntar a nós, para que a gente possa fazer um projeto muito justo com o nosso município e também com os animais que a gente precisa e deve respeito a eles. Como eu disse, a gente é um município que vive da agricultura e por consequência as granjas leiteiras, granjas de frango, granjas de suínos são evidentes no nosso município, então a gente precisa regularizar isso aí também. Bacana. Acelino, um assunto até que gerou uma grande polêmica, foi noticiado aqui no nosso portal educadora.com e eu não posso fugir desse assunto, eu tenho que conversar com você sobre isso, em relação aí ao loteamento Novo Horizonte. O prefeito do município de Taió, Aristides, já comentou para nós aqui, diz que existe esse impasse aí na compra e tal, mas eu lhe pergunto, no seu ponto de vista, falando em loteamento Novo Horizonte, como é que você avalia num geral, desde a questão da compra, da venda, do custo, do valor, do pessoal que está esperando, como é que é a tua avaliação quando se fala em loteamento Novo Horizonte? Olha, sobre essas polêmicas que vêm sendo levantadas, eu não quero nem opinar, certo? Eu acho que a gente não está aqui, eu sempre repito isso, a gente não está aqui para procurar muleta, para se escorar em muleta, para tentar achar justificativa para uma coisa não andar, ou foi isso, foi aquele outro. O que a gente precisa são buscar soluções. De fato, eu acho que está muito lento o andamento. Repito o que eu sempre digo, eu não sei que falhas aconteceram no governo passado. O que eu posso falar é sobre o que a gente está levantando por hora, agora. Porque está tão lento. Entendi as justificativas do executivo, só que essas justificativas, às vezes, elas não se encaixam para aquele casal novo que é recém-casado, que foi morar junto, que está pagando aluguel caro na cidade, ali na praça, sendo que talvez esse dinheiro desse aluguel caro poderia estar pagando um financiamento, por exemplo, da sua casa aqui no loteamento. Eu estou apontando para trás porque é aqui pertinho, mas aqui no loteamento. Isso são os sonhos de muitas pessoas. Certo? Algumas inverdades saíram por aí, algumas distorções dos fatos saíram por aí, e por isso que semana que vem um representante do executivo, acredito que de ordem técnica, espero que inclusive seja alguém de competência técnica e não política, certo? Estará na Câmara para esclarecer todas as dúvidas, certo? Vai ser muito importante, até convido as pessoas a estarem lá. Isso, na próxima sessão, certo? Segunda-feira que vem. Nem lembro que dia vai ser, mas confere isso, por gentileza. Confere aqui. Na próxima semana é dia 17. Dia 17, então segunda-feira que vem, o Executivo estará na Câmara para esclarecer o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá nas próximas semanas, certo? Porque a gente tem que apressar isso aí. Isso aí, além de ser o sonho de muitas pessoas, certo? Ainda faz parte do desenvolvimento do município. A partir do momento que esses 400 e poucos lotes estiverem com as pessoas construindo e morando ali em cima, sobrará muitos espaços ali no centro, ali nos bairros, certo? Que obviamente servirá para buscar mais pessoas e, por consequência, empresas que já tiveram interesse de se instalar no nosso município e não se instalaram porque não tem mão de obra.
e de fato você quer instalar uma empresa que precise de 200 pessoas para trabalhar aqui no nosso município, vai tirar da onde? Não tem. Então uma coisa puxa a outra. Projetos de longo prazo que podem ajudar a desenvolver o nosso município. Todos os municípios, temos exemplos aqui de curitibanos, pertinho, a gente nem precisa ir tão longe, certo? Municípios que desenvolveram de forma exponencial foi quando começaram a investir em loteamentos de padrão elevado, organizados, Celesc, Casan, esgoto tratado, lazer, inclusive comércios dentro do loteamento que terá, certo? Isso sim traz o desenvolvimento para o município. Por isso, já não importa muito de quem foi, de quem vai ser, de quem não fez, de quem isso ou aquele outro. O que me importa é a gente dar celeridade para esse projeto e parar de procurar desculpas. Com isso eu não estou agredindo o desenvolvimento. Bem pelo contrário, eu acho que dentro do possível estão fazendo. Mas está demorando demais, TT. A verdade é essa. Faz praticamente um ano que está parado. Entendi. Celino, e também deixando bem, né, claro a toda a população também que vocês como vereadores têm essa preocupação também, não é porque vamos deixar para a administração resolver. Vocês também têm essa preocupação que isso se resolva o quanto antes também para que as famílias sejam beneficiadas. Quer ver, Tadeu, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se isso já aconteceu em outras vezes, mas a Câmara, nós vereadores, fomos intimados pelo Ministério Público, na semana passada ou na outra, o Ministério Público quer saber o que nós, como vereadores, estamos fazendo para fiscalizar a ponte do Ribeirão do Salto, a bendita e famosa ponte do Ribeirão do Salto. Veja só, que o Ministério Público está intimando a Câmara dos Vereadores. Sabe que para quem tem um pouco de medo da responsabilidade, iria se apurar, como se diz popular. Eu gostei daquilo. Até que, enfim, alguém está enxergando a verdadeira função dos vereadores. Isso vale aqui para o Novo Horizonte também. Seria negligência minha. Porque eu gosto muito do Alexandre, porque eu gosto muito do Aristides, porque eu gosto muito do Almir Gussi, do Hugo Lembeck, do Ademar Dalfovo. Eu gosto muito deles. Então eu vou fingir que não existe problema no nosso município. Não é assim que funciona. Um prefeito muito esperto, ele se apega nos vereadores que cobram com ele com inteligência e não fica puxando saco. Certo? Isso vale para o loteamento do Novo Horizonte. As nossas cobranças vai servir para o prefeito, que vai sair por bem, como a pessoa que fez o loteamento, e principalmente para o município que desenvolve. Isso vale para a ponte do Ribeirão do Salto. Então a gente está aqui sim para cobrar com bastante responsabilidade e cumprir com a nossa função como vereador. Bacana. Celino, a gente também não poderia deixar esse assunto também passar aí, né? A ponte Ribeirão do Salto. A gente percebe que vocês aí têm uma atenção, um carinho enorme também por essa população. Você também que é do interior aí, que está na rodagem assim, também com certeza eu sei que sofre faltando essa ponte aí. E eu te pergunto, como é que você avalia quando se fala aí em ponte Ribeirão do Salto? A gente sabe aí que por muitas vezes ela é sinônimo de mas foi teu prefeito que tirou, não, mas foi aquele lá, foi o meu prefeito que mandou fazer. Existe essa conversa na sociedade. Como é que tu avalia? O que a população, o que deve fazer nesse momento? Esquecer um pouco essas rixas políticas e buscar o melhor, e agora, né, são intimados a prestar conta, entre aspas, do vereador. Como é que tu avalia quando se fala em ponte Ribeirão do Salto? Por uma questão democrática, a população tem o direito de querer cobrar e falar o que a população quiser. Mas eu, como vereador, eu preciso ser um pouco mais frio nessas colocações. Certo? Repito o que eu falei umas 10 vezes só agora nessa entrevista. A gente tem por responsabilidade buscar a solução do problema e não enroscar mais ainda. Eu poderia vir aqui fazer um discurso extremamente inflamado sobre a culpa sobre quem prometeu na eleição passada que a partir de janeiro iríamos fazer a ponte, está fazendo um ano e não fez nada ainda, e a engronha virou maior aí. O que eu posso dizer é o seguinte: temos um problema com empresas que ganham licitações em Taió e não cumprem com o seu dever. Por esse motivo, já há algumas semanas, umas 4 semanas, um mês, mais talvez, nós implantamos uma comissão de obras da Câmara de Vereadores, na qual eu sou relator, por coincidência, então eu posso falar com propriedade, aonde a gente fez um pedido de muitos documentos da prefeitura e da empresa e fizemos um parecer, um relatório primário sobre o que a gente enxergou. Para não acusar ninguém de forma injusta, a gente pediu um novo relatório de documentos. Esse, inclusive, que na semana passada a prefeitura pediu mais 60 dias de prazo. Ontem a gente resolveu por manter o prazo inicial, que se encerra agora dia 18, porque são documentos que supostamente estão prontos, para a gente poder emitir um parecer mais justo, tanto com o executivo quanto com a empresa
que supostamente cumpriu ou não com o seu dever e poder mandar isso para o Ministério Público, porque, como eu disse, a gente foi intimado para fazer esse relatório, certo? Eu, como relator, então, eu tenho por obrigação correr atrás dessas informações. Nesse momento, eu digo o seguinte: se a empresa cumpriu com o papel dela, não sou eu que vou ter que falar isso. São as documentações que estão sendo formuladas, certo? Se a empresa cumpriu com o papel dela, a prefeitura vai ter que arcar com os pagamentos dessa parcela da obra que a empresa já fez. Se a empresa não cumpriu com o papel dela e a prefeitura foi eficiente no seu trabalho como fiscalizador, parte de engenharia e tudo mais, aí é o contrário. Certo? Aí a prefeitura, dependendo do que aconteceu, vai ter que se responsabilizar pela parte dela e não a empresa. Nesse momento, eu não vou acusar ninguém. Nesse momento, também para quem ouve, o contrato se encerrou com essa empresa que estava trabalhando no dia 27 ou 29 de setembro, se não me falha a memória, mas foi por aí, certo? E um novo processo licitatório irá se abrir, inclusive o projeto será adequado. Me preocupa um pouco esse negócio de adequar o projeto, é importante? O projeto talvez vai ficar melhor? Sim, mas nossa senhora, vai demorar muito. Ontem eu ainda falava pro seu Udo sobre isso. Se tiver um pouquinho de azar, não entrega essa ponte nesse mandato. Nossa. Certo? E isso é extremamente injusto com aquelas comunidades. Então a gente vai ter que trabalhar de forma mais rápida possível, para que sim, vamos lá, 6 meses que comece essas obras e mais um ano de obras, eu estou sendo, inclusive, estou dando prazos altos, para que termine essa ponte, porque realmente é sacanagem o que está acontecendo lá, tá? Celino, vocês fazem então esse pedido aí para ter conhecimento dessa documentação. Sim. Te pergunta, vocês tendo em mãos esses documentos, eles não serão utilizados somente para saber como estão, como é que está, para poder apontar possíveis erros, algo assim, mas também vocês tendo conhecimento de como está, é uma maneira de vocês estarem cientes do que pode ser feito, ajudar, colaborar para que aconteça algo mais rápido, né? Exatamente, e também para não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado recente, talvez, entende? Tanto a respeito da parte da prefeitura quanto a respeito da empresa. Talvez algumas arestas que deveriam ter sido aparadas lá em março, lá em junho, até ano passado, não foram feitas, e agora está sem gronha aí mais uma vez. Então não vamos cometer os mesmos erros, certo? De deixar brecha para empresas que talvez não queiram cumprir 100% com a sua função, que ganhem essas licitações. Claro que sempre tem que tomar muito cuidado por causa de vícios dentro da licitação, mas ainda assim, certo? A gente precisa descobrir a verdade, certo? Doa quem doer, infelizmente vai ter gente que vai ficar chateada, mas azar. A gente precisa descobrir a verdade para que não se cometa os mesmos erros, porque, como eu disse, agora o Ministério Público está cobrando da gente. Não é uma coisa que eu quero ou deixo de querer, só isso, né? É algo que o Ministério Público está cobrando. Bacana. Celino, agora são 12 horas mais 7 minutos, nosso tempo se esgota, se encerra por aqui. Teríamos aí vários assuntos para a gente ficar falando aí por mais horas, como você mesmo comentou, mas eu fico muito feliz em você ter aceito esse nosso convite de vir aqui falar um pouquinho dos trabalhos. A gente sabe que muitos trabalhos acontecem e também, né, eu sei que deixo espaço agora para suas considerações e gostaria que você reforçasse um pouquinho mais o convite aí, para que o pessoal comparecesse na Câmara de Vereadores. A gente sabe que houve já um acréscimo de pessoas, muitas vezes aí, há um tempo atrás, não dava ninguém na sessão, somente os funcionários da casa, e isso acaba, não que acaba, né, tipo assim, deixando um pouco mais triste o vereador, mas é bom ver a casa cheia, é bom ver aí que o trabalho está acontecendo. Eu quero deixar o espaço para suas considerações e que convite, reforço o pessoal para que acompanhe, não só pela internet, mas que possa ir lá pessoalmente conversar com o seu vereador. E lembrando, quem votou é porque acredita naquela pessoa, naquele político, e é hora de cobrar, de conversar da maneira sempre educada e gentil. Obrigado pela tua presença, o espaço é seu. Olha, Seu, é eu que tenho que agradecer. É uma pena que a gente tem só meia hora aí, 40 minutos. Na verdade, é uma conversa que eu gostaria que se estendesse por horas, porque eu sei que muitas pessoas acompanham o canal de vocês e as pessoas precisam acompanhar tanto o que o Executivo quanto o que a Câmara faz. É dinheiro de vocês que é injetado lá dentro todos os dias, certo? A gente precisa de uma Câmara eficiente e não uma Câmara necessariamente política. Acompanhe o que acontece lá dentro, porque o desenvolvimento do nosso município depende daquilo, tanto da Câmara quanto do Executivo. É uma instituição muito importante para ser deixada de lado pela população. Como eu disse no início da nossa conversa, eu agradeço todas as pessoas que acompanham e convido quem não acompanha a participar da sessão.
Se não der na sessão, assiste depois lá, fica gravado no YouTube, Facebook, eu nem sei, quase todas as redes sociais. Acompanhe para saber o que as pessoas, os vereadores, estão fazendo lá e discutindo sobre os projetos da sua cidade. Isso, esse convite vale inclusive para todos os municípios, principalmente os menores, que às vezes a Câmara de Vereadores não tem tanta evidência. Vocês precisam acompanhar, porque é de lá que saem as decisões para algo muito importante. Às vezes que é para bem, às vezes que não é para tão bem assim, às vezes que é para puxar o saco do prefeito, às vezes que é para denegrir o prefeito, e tudo isso é errado. Cobrem dos seus representantes. Por enquanto, meu muito obrigado. Aristeu, eu fico completamente à disposição. Todas as vezes que tu querer conversar sobre esses assuntos, me liga que eu estou à disposição. Muito obrigado a todos os ouvintes, um forte abraço e bom restinho de semana aí. Muito bem, obrigado então a Celino Zangelini pela presença aqui nessa manhã. 12 horas 10 minutos, finalizamos assim nosso bate-papo de hoje. Essa entrevista está à disposição agora na fanpage da Rádio Educadora e à tarde estará no portal educadora.com, o portal de notícias mais acessado do Alto Vale.